E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal da Jéssica para falar do GP do Japão, que aconteceu nesse final de semana com 3 treinos, com treino classificatório e corrida principal que aconteceu hoje mesmo, domingo. E eu vim aqui para trazer para vocês um pouco dos destaques desse final de semana no Japão, em Suzuka. Teve acidente, teve pole que ninguém esperava, teve McLaren e Red Bull se estranhando na saída dos boxes, teve Rookie brilhando, teve Bortoleto com estratégia igual a do Hamilton, teve várias coisas e eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Então fica aqui comigo, já se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perder nada do que tiver de vídeos aqui no canal e também deixa seu like pra que a gente possa ir ainda mais longe nos confins da internet. Então vambora que tem muita coisa pra falar hoje. Falando um pouquinho do Grand Prix de Suzuka, ele é muito icônico, ele acontece desde 1987, pra gente que teve o Ayrton Senna brilhando no Japão, com os motores Honda, os japoneses que foram e são grandes fãs do automobilismo e de Ayrton Senna. O Japão traz consigo uma grande gama de fãs desse esporte e tem uma das pistas mais icônicas que fica em Suzuka, tem 5,807 quilômetros essa pista. Houve uma quebra de recorde de melhor tempo durante a corrida nesse final de semana, mas até então o melhor tempo era de Max Verstappen, ele que ganhou 3 anos seguidos de vitória no Japão e 3 anos seguidos de pole position. Mas antes de falar dos treinos e resultado da corrida principal, queria falar para vocês que nesse final de semana a Pirelli escolheu os 3 pneus mais duros. Essa corrida normalmente tem 53 voltas e não foi diferente nesse final de semana. Como eu comentei no vídeo anterior, antes de mais nada, eu queria relembrar vocês que houve uma dança das cadeiras um pouco mais cedo esse ano. Lawson realmente saiu da Red Bull, da equipe principal, e foi para a equipe 2 da Red Bull, a Bull Racing, para ser parceiro do Hadjar, e o Tsunoda, que era piloto da Bull Racing, passou a ser então colega do Max Verstappen. Eu falei mais aqui nesse vídeo da semana passada do giro esportivo, já aproveita e dá uma olhadinha assim que você terminar esse vídeo aqui. Esse final de semana então, diferente do GP da China que teve Sprint Race, no Japão eles tiveram 3 treinos livres para testar algumas coisas, verificar pneu, fazer algumas modificações nos carros, só que alguns times surpreenderam com algumas decisões estranhas ou no mínimo interessantes, como por exemplo no treino livre 1, Dohan da Alpine foi retirado, ele não fez esse teste e foi colocado então o piloto reserva japonês, que vou deixar a foto dele aqui na tela para vocês conhecerem, ele que realizou o treino livre 1. Então o Dohan, que não tem conhecimento sobre essa pista, teve que então dar tudo dele no treino 2 para captar o máximo de informações possíveis, porém ele forçou demais, acabou batendo feio, foi pro centro médico, passa bem, mas destruiu o carro dele. Vocês devem ter visto por aí vídeos, mas a efeito de direitos autorais eu não vou usar o vídeo, mas vou deixar uma fotinha para vocês verem como o carro ficou. Além disso, em comemoração à parceria Honda e Red Bull, o carro da Red Bull foi totalmente modificado para ficar com as cores da bandeira do Japão e também para celebrar o Tsunoda japonês, que estava então agora correndo na Red Bull. Vou deixar uma foto que o carro tá lindíssimo, facilmente o carro mais lindo desse GP do Japão. Nos demais treinos, eu vou subir aqui os 3 mais rápidos em cada treino. McLaren sempre presente, variando entre Piastri e Norris. Russell aparecendo de vez em quando. Hadjar apareceu também, que foi muito legal. Ele que é um rookie, que é da Bull Racing, da equipe 2 da Red Bull. E o Leclerc da Ferrari. Então, nos treinos, a gente viu muito mais da Mercedes, da Ferrari. Estávamos todos com aquela expectativa para classificatória e corrida do que as Ferraris e os carros da Mercedes iam fazer. Porém, foi decepcionante. Foi muito abaixo do que se esperava em comparativo com os treinos. Mais uma vez a gente viu talvez que Max Verstappen estava escondendo o jogo, ou que ele estava se adaptando ao carro e à atual situação do carro dele. Que ele está insatisfeito com o carro dele não é novidade para
ninguém. Já na terceira volta da corrida principal, ele já estava reclamando de quando ele mudava a marcha para cima, tinha um erro ali, estava engatando, não estava muito legal. Então ele mesmo tá brigando um pouco com o carro dele. E o Tsunoda, apesar de ir bem até nos treinos, mas é o primeiro GP dele com um carro novo, um carro que é desenhado para o Max Verstappen. Então ele tá tendo ali que se adaptar e tentar adaptar um pouco o carro dele também para parecer mais com aquilo que ele precisa para tirar o melhor do carro. A equipe vai ter que trabalhar um pouquinho ali para ajudar o Tsunoda. Falando um pouquinho do Bortoleto, ele já na corrida classificatória ficou ali algum tempo passando para qualificação 2, mas infelizmente ele não conseguiu. Sauber essa, falando de novidade, que tem um novo chefe de equipe. O nome dele, deixa eu ler aqui para ver se eu acerto, hein? É Jonathan Whateley. Esse chefe de equipe já começou no dia 1º de abril e não é mentira, ele começou mesmo na Sauber. Bortoleto deu entrevista para Mariana Becker essa semana dizendo que já estão fazendo algumas modificações do carro pequenas, no assoalho, na asa traseira, mas que possivelmente vai trazer bons resultados para o futuro. Ficamos muito felizes em ver que eles já estão pensando e trabalhando para melhorar o desempenho, porque, enfim, o nosso Bortoleto está com uma carroça. Então o Bortoleto conseguiu a 17ª posição para a largada da corrida principal no domingo. O que ninguém esperava então é que Max Verstappen fosse ser o nome da vez, conquistando a 4ª pole position dele, só 0,012 segundos à frente de Norris, com o tempo de 1:26.983. Uma marca incrível, ninguém acreditava, acho que nem o Verstappen acreditava, mas ele conseguiu e provou mais uma vez que, independente do carro, talvez ele seja o melhor piloto em atividade hoje. Para fechar o top 3, obviamente Oscar Piastri estava ali na cola do Norris, conseguindo a saída então na 3ª posição. E esse final de semana foi muito especial porque a corrida do GP do Japão de Suzuka foi no dia do aniversário do Oscar Piastri, de 24 anos, ele que é australiano e tá ali coladinho do Norris para provar para a equipe da McLaren que o carro sim é muito bom, mas ele também é um ótimo piloto. Falando um pouquinho do clima para vocês entenderem mais ou menos como foi a corrida de hoje à tarde, no domingo de manhã já estava previsto que ia chover muito no Japão, então a pista estava molhada, não estava chovendo durante a corrida, mas alguns pontos da pista ainda tinham muito acúmulo de água. Mas, diferente dos treinos, que as faíscas que os carros soltam fez com que pegasse fogo ali nos matinhos que ficam nas laterais da pista, porque no Japão tava muito vento, um clima muito seco, e as faíscas fizeram com que pegasse fogo. Então teve muita red flag durante o primeiro treino livre, o segundo treino livre, por causa dessas chamas, desses focos de incêndio, sim, focos de incêndio no meio do circuito do GP do Japão. Então já se propunha que fosse molhada aquela área para que não pegasse fogo na classificação, nos outros treinos, mas deu tudo certo, choveu no domingo de manhã, as nuvenzinhas vieram e Deus mesmo se encarregou de molhar para que nada atrapalhasse a corrida de hoje. Falando um pouquinho da largada então, Max Verstappen defendeu a posição dele, foi inteligente na largada, mesmo o Norris largando melhor, tendo uma reação mais rápida que o Max Verstappen, ele manteve a posição dele e saiu na frente, pole mantida. O Bortoleto, em contrapartida, derrapou um pouco, tava com o pneu duro, então ele acabou caindo para a última posição e teve que galgar um pouquinho para se recuperar. A estratégia do Bortoleto era a mesma do Hamilton, de começar com pneu duro para que ele pudesse se tornar mais rápido quando ele aquecesse e evitar que se fosse para o pit stop tão no início da corrida, se fosse mais para o final. Além dele, o Dohan e o Stroll começaram com pneus macios, também uma estratégia diferente, que começa mais rápido, mas já tem um desgaste maior, então precisa ir para o pit stop e trocar o pneu com uma frequência maior. Todos os outros começaram com pneus médios e ao passar da corrida isso se provou talvez ser a melhor estratégia. É muito fácil a gente criticar a estratégia depois que a corrida passou e não deu tão certo. Se tivesse chovido, os pneus dele iam ser melhores. Então talvez eles tiveram aí, contaram um pouco com uma chuva que não veio, chegou a pingar ali um pouquinho na 30ª volta, mas não chegou a chover para que o pneu então fosse uma vantagem. E como vocês sabem, eu tenho vindo comentando nos outros vídeos, né, aqui de Fórmula 1, não dão mais um ponto extra para quem faz a melhor volta, com a melhor volta de toda a corrida. Mas ali a melhor volta estava variando entre Norris, Piastri, Verstappen, até que Kimi Antonelli é hoje o recorde da volta mais rápida no circuito de Suzuka, 1:30.965. Esse rookie que tá dando o que falar, 18 anos. E ali no
no meio da corrida, as pessoas precisam ir pro pit stop, não é mesmo? Max Verstappen resolveu ir pro pit stop, então, em certo momento, por estratégia da equipe, e a equipe do Norris errou e foi pro pit stop no mesmo momento. Em vez de aproveitar para conseguir uma vantagem do Max Verstappen que estava entrando ali, ele resolveu parar no mesmo momento. Antes de falar da treta da saída do pit stop, vou anexar um parênteses aqui. Kimi Antonelli assumiu a liderança e então se tornou o piloto mais jovem a liderar uma corrida de GP. Obviamente, o Kimi Antonelli ainda não tinha ido pro pit stop, então quando ele foi, ele não conseguiu voltar à primeira colocação, mas foi muito interessante, ele fez um trabalho realmente muito bom e aí prolongou a vida dos pneus. Ele deu uma esticada no que ele deveria ter ido trocar talvez um pouco antes. O maior bafafá dessa corrida com certeza foi a saída dos pit stops do Max Verstappen e do Norris, porque o Max Verstappen estava ali saindo na velocidade dele, estava no meio da pista, na velocidade permitida, bonitinho. O Norris resolveu se enfiar ali. Vou deixar umas fotos aqui para vocês entenderem. Ele foi pela lateral, não sei se ele queria passar o Max Verstappen, o que ele queria ali. Ele falou que o Max jogou ele pra grama, o Max estava ali quietinho, indo reto. Gente, vamos ser justos. Se você ver o vídeo, você vai ver claramente. Norris ficou chorando ali, ficou reclamando, mas ele foi sozinho pra grama, só perdeu tempo. Foi só ruim pra ele, em vez de dar uma freadinha e ir atrás ali do Max Verstappen. Mas a própria FIA decidiu não investigar essa saída do box, não dando a culpa pra ninguém, não dando pano pra essa manga, pra essa rivalidade continuar. Até porque depois do final dessa corrida, que teve Max Verstappen segurando sua pole e sendo líder até o fim, segundo lugar Norris, terceiro Oscar Piastri, inclusive Oscar Piastri que não foi permitido pela McLaren de passar o seu colega de equipe Norris. Ele, Piastri, disse no rádio: não, eu estou numa velocidade que eu posso passar o Verstappen. E a McLaren disse: não vai passar o Norris. Por quê? Por causa dos pontos da classificação do campeonato. Norris está à frente, está com 62 pontos na tabela geral. E agora, Verstappen, tendo ganhado essa corrida, está com 61. Apenas um pontinho de diferença. E em terceiro, Oscar Piastri. Eu não gosto disso. Eu acho que quem tá mais rápido tem que ir, tem que passar. Mas cada time tem sua estratégia, não é mesmo? Quantas vezes a gente já viu isso? Barrichello ter que ceder o seu primeiro lugar pro Schumacher. Quem que acompanhou isso? Vocês lembram disso? Tendo que ceder os pontos pro piloto principal do time. Então a gente viu muito isso já acontecendo, não é mesmo? Alguns recordes foram batidos nessa corrida e outro foi que a Ferrari bateu o próprio recorde. Hamilton foi pro pit stop e teve o melhor pit stop da corrida, 2.2 segundos. Eles são realmente incríveis. Eles foram investigados pela FIA depois da corrida na China para verificar se eles não estavam automatizando demais alguns elementos. E não, eles só são rápidos mesmo. Parabéns para a Ferrari por ser excelente. O Bortoleto durante toda a corrida chegou a correr até em P12. Foi a melhor colocação que ele esteve durante a corrida, mas infelizmente depois do pit stop ele não conseguiu se recuperar e terminou a corrida em 19º. Deu entrevista depois da corrida dizendo que ele aprendeu mais sobre os pneus, ele pegou mais experiência, conheceu melhor o carro e tudo é um aprendizado. E obviamente ele é muito jovem, a equipe agora tem um chefe de equipe novo que precisa de dados, precisa se desenvolver. Então vamos ver o que a Sauber ainda vai oferecer para o nosso menino Bortoleto para que ele entregue tudo que ele pode sendo um excelente piloto com um carro melhor, porque hoje o carro realmente não ajuda. Um destaque para o piloto do dia, na minha opinião, que foi o Behrman. Ele também que é um iniciante da equipe da Haas, uma equipe americana, conseguindo seu primeiro ponto, largou em 10º e chegou em 10º, conseguindo seu primeiro ponto para a equipe. Ponto muito importante porque a Haas tem saído de alguns anos muito patinando para conseguir se recuperar nos campeonatos, então espero que seja aí um momento muito bom para a Haas, de muita celebração, comemoração e desenvoltura. Parabéns pro Behrman. Como a corrida foi no Japão, a votação acontece na internet para escolher o piloto do dia. Naturalmente, no Japão escolheram Tsunoda como piloto do dia, mas ele claramente não foi tão bem assim. Ele não pontuou com o carro da Red Bull, mas foi melhor que o Lawson, que ele mesmo substituiu. Lawson esse que também ficou sem pontuação para Bull Racing, mas o Hadjar tá fazendo o papel do piloto principal da Bull Racing. Pontuou e está indo muito bem, mas
Ai, esse menino não entendo. Ele conseguiu bater o carro também na volta de apresentação novamente antes dos treinos livres. Eu não sei, Radjar, se ele ficar nervoso da primeira vez ele que corre, mas ele bate nos momentos muito interessantes, para não dizer outra coisa. Mas é isso, gente. Vou deixar para vocês aqui a imagem de todas as colocações, de todos os pilotos. Me diga aqui nos comentários qual que é o time que você torce, qual piloto você tem acompanhado mais. Você achou previsível Max Verstappen em primeiro, pole position, em primeiro lugar? Porque eu realmente não achei previsível. Me diga aqui nos comentários se você esperava algo diferente. Semana que vem a gente já tem o GP de Bahrein e eu vou com certeza trazer muitas novidades durante a semana, vendo o desenrolar dessa saída do box entre a McLaren e a Red Bull, alguma mudança no carro da Sauber proposta pelo chefe de equipe. Vamos ver aí o que essa semana nos aguarda enquanto eles preparam tudo e viajam para Bahrein para um novo GP. Eu vou ficando por aqui, agradeço você que assistiu. Não esquece de deixar seu like, encaminhar para aquela pessoa que também gosta de Fórmula 1. Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho para as notificações e tenha uma boa semana e eu te vejo no GP de Bahrein. Um beijo, tchau!